quero primeiramente fazer uma oração e gostaria que você orasse comigo. Abre o teu coração, que o Espírito Santo ele vai falar ao teu coração, vai falar aquilo que você precisa ouvir. Não o que às vezes a gente quer ouvir, irmãos, mas o que o Senhor quer que a gente ouça. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para receber de Ti. Não é sobre nós, Senhor, mas é sobre a Tua palavra, é sobre o Teu sacrifício na cruz. Então nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, com todo o coração, querendo, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, ministre ao nosso coração aquilo que realmente importa para nós, para que nós possamos avançar, para que nós possamos alcançar a estatura de Cristo. Senhor, nos capacita e nos direciona. Senhor, mesmo que for uma palavra de repreensão, mas que o Senhor ministre no nosso coração aquilo que o Senhor quer para nós, para que haja crescimento no Teu corpo. Pai, eu me coloco nas Tuas mãos como um instrumento. Fala através da minha vida e que o meu irmão possa receber essa palavra e que ela venha frutificar a 100 por 1. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, o texto base está em Lucas 10, do 38 ao 42. Se você ainda estiver anotando, não temos mais os grupos familiares, mas o nome dessa ministração, o título é Uma Vida de Prioridades. Se puderem trazer água para mim, por favor. Uma Vida de Prioridades. Lucas 10, 38 ao 42. A versão ali, irmãos, é NVT, tá? Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Até aqui a gente vai só reler depois alguns versículos. Irmãos, então, primeiro eu quero falar um pouquinho como era a cultura naquela época, em relação às mulheres. As mulheres, elas não podiam falar em público. O que eu estou fazendo aqui hoje não era possível para elas. Elas eram proibidas de sair na rua sem o véu. Elas não poderiam estar no meio de uma reunião dessa junto com os homens. Então, era uma cultura que trazia uma sobrecarga sobre as mulheres. Então era nessa situação que Marta e Maria estavam inseridas. Levando isso em conta, eu quero que você imagine Marta trabalhando na sua casa, ou imagine seja você, Marta, se coloque no lugar da Marta. Na sua casa, bem tranquilamente, e de repente no teu portão, Jesus mais 12. E daí, irmãos, o que faz? Quando a gente recebe o nosso grupo familiar, o nosso tem 12, tá? Quando a gente recebe o nosso grupo familiar, a gente sabe que vai receber. Então, a gente tem um preparo. A gente tem o lanchinho já preparado, a gente arruma a casa. Então, você sabe que 7h30 da noite vai chegar 12 pessoas. Mas a Marta não sabia que ia receber Jesus, no mínimo, mais 12. Então, irmãos, eu imagino que Marta pede para Jesus entrar, recebe todos os seus discípulos, já traz água para lavar os pés, traz a toalha, coloca as almofadas no chão e acomoda todos eles aí. Mas aí é só o começo. É só o começo. Porque ela tinha uma janta para preparar. Algumas traduções vão dizer que ela hospedou. Então não foi só aquela noite. Se fosse eu, irmãos, acho que eu desesperava. Não por ser Jesus, mas como é que eu vou receber 13 pessoas, ou no mínimo, 13, sem nenhum aviso?
Sem um WhatsApp dizer, Lu, tu tá em casa, posso ir aí tomar um café? Jamais, né? Então, o primeiro ponto que eu quero falar dessa ministração é: receber não é suficiente. Se você quiser anotar, primeiro ponto, receber não é suficiente. Irmãos, Marta era uma mulher dedicada, um coração sincero, um coração que queria agradar Jesus. A gente vai ver durante essa ministração que ela estava com o foco errado, mas o coração dela era sincero, porque ela queria servir Jesus de todo o seu coração. E daí eu penso que ela começou a correr e preparar pão, e preparar carne, e preparar os assados, tudo que ela ia fazer para servir aquele povo todo. E ela passa na sala, e quem está sentada, bela e formosa, aos pés de Jesus? A sua irmã, Maria. Irmãos, eu penso que Marta olha aquilo ali e não acredita no que ela está vendo. Por quê? Porque a cultura da época era que as mulheres não poderiam estar na reunião junto com os homens. E o que ela faz? Primeiro acerto de Marta, irmãos. Ela vai na pessoa certa. Ela vai em Jesus. Ela vai em Jesus e fala assim: Jesus, eu não sei se tu percebeu, mas a gente está tentando fazer uma janta para vocês todos. E a Maria está ali sem fazer nada. Pode fazer o favor de dizer para ela vir me ajudar? Eu acredito que a Marta, irmãos, queria receber um elogio de Jesus, porque ela estava servindo com toda a dedicação do seu coração. Ela queria realmente agradar Jesus com o seu serviço. Mas Jesus, Ele não vê como nós vemos. É interessante a gente pensar que Jesus não vê como a gente vê. Marta via Maria sentada aos pés de Jesus um problema. Mas Jesus não via Maria sentada aos pés dele como um problema. E o que Jesus faz? Fala para ela assim: Marta, Marta, você está inquieta com muitos afazeres, distraída, inquieta, ansiosa, com muitos afazeres, mas a Maria, ela escolheu a boa parte. E nesse texto, irmãos, ele não vai dizer como Marta respondeu a Jesus, mas até o final dessa ministração eu creio que você vai entender como Marta respondeu a Jesus. Marta queria que Jesus olhasse para ela com piedade, dizendo: realmente, a Maria não deveria estar ali, porque não era lugar de mulher estar junto dos homens, na reunião, na sala. Então, o que Jesus faz? Jesus olha para Marta e fala: a Maria está bem colocada no lugar que você também deveria estar. Não nessas palavras, mas Jesus queria que Marta também estivesse participando daquele momento. Jesus, ele veio, irmãos, para tirar a sobrecarga. Não foi Deus que botou sobrecarga sobre as mulheres, foram os homens. E Jesus veio para tirar essa sobrecarga. E a Marta estava tão acostumada com essa cultura de sobrecarga, que ela queria botar sobrecarga sobre a Maria também. Ela nem estava preocupada em tirar tanto a carga dela, mas ela queria também botar sobre a Maria. Então você perceba que Marta recebeu Jesus na sua casa, ela começou a trabalhar, ela começou a fazer tudo o que possível seria para ela fazer, para receber Jesus e seus discípulos, mas ela não se atentou para aquilo que era prioridade. Ela não se atentou para a melhor parte, que era o quê? Estar aos pés de Jesus. Jesus, irmãos, ele conhecia essa ansiedade de Marta. Então, por isso, ele repreendeu ela. Lu, essa palavra é muito forte. Repreender. Não é, irmãos. Vamos ler Hebreus 12:6. Se puder botar na tela, por favor. Pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Pode pôr o 5 também, Gustavo? Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando Ele te corrigir. Então, o que Jesus fez? Ele corrigiu Marta. Ele corrigiu Marta. Por que ele corrigiu Marta, irmãos?
Porque o foco dela estava errado. Não estava naquilo que realmente era eterno. Elas poderiam arrumar a mesa depois. Elas poderiam fazer a janta depois. Jesus repreende a Marta em amor. Por quê? Porque o limite, ele é uma evidência do amor. Quando a gente repreende nossos filhos, irmãos, é porque a gente ama, sim ou não? E Jesus estava fazendo isso com Marta. Ele estava dizendo para ela: para, te acalma, tenha controle. Eu estou colocando um limite para você, para tirar essa sua sobrecarga. Não para você botar carga sobre outra pessoa. Amém? Então, irmãos, essa agitação, né? Se a gente for imaginar uma cadeira de balanço, ela é como se fosse uma cadeira de balanço. O que uma cadeira de balanço faz? Ela te dá o que fazer. Tu fica ali balançando para frente, para trás, para frente, para trás. E aonde que ela te leva? Em lugar nenhum. Então, a ansiedade, a agitação, esse negócio de querer fazer tudo, porque se eu não fizer, ninguém faz, não vai te levar a lugar nenhum. Às vezes eu falo em casa assim, se eu não fizer, ninguém faz. Acho que é só eu, né, que falo. Garrafa de água, irmãos. Como é que bebe água e não põe água na geladeira? A mãe vai lá e faz, né? Mas no reino de Deus não é assim, irmãos. A gente fala assim, mas se eu não fizer, ninguém faz. Não, irmãos, Deus capacita pessoas para fazer. Você não precisa se sobrecarregar, você não precisa pegar o trabalho do seu irmão, porque ele é bem capacitado para fazer o trabalho que o Senhor chamou ele para fazer. E às vezes ele vai estar sentado aos pés de Jesus e ali vai ser o lugar que ele é para ficar. Então se atente para ver as coisas como Jesus vê. A agitação, ela vai fixar os nossos olhos no problema. Sempre no problema. Mas a adoração, ela fixa os nossos olhos no Senhor. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esqueci de botar o meu cronômetro, vocês vão ter que me avisar. Uma vez a gente foi num circo. Eu, meu marido e as minhas filhas. Um espetáculo lindo, uma peça linda. E de repente aconteceu um problema no meio da peça. Não sei dizer exatamente o que era, mas se quebrou alguma coisa ou não. Sabe aquelas luzes de palco que fica onde está a pessoa, onde está a peça? Rapidamente, irmãos, eles tiraram aquele holofote de cima da onde estava o problema e entrou outros personagens e continuou aquela peça. E o holofote foi para onde? Para onde estava a continuação daquela peça. E aquilo ali foi fantástico. E eu saí dali, isso faz alguns anos já. E eu fiquei pensando, nós, como filhos de Deus, irmãos, o que a gente faz quando a gente vê um problema? A gente bota o holofote. Isso falou muito forte comigo. Em vez de nós botar o holofote naquilo que é eterno, de resolver um problema, não. A gente bota naquilo que está com problema, aquilo que está estragado, aquilo que está quebrado, para que aquilo pareça maior do que realmente é. Então nós, como filhos amados de Deus, que estamos na igreja, que temos Jesus como nosso Salvador, que cremos nesta palavra, que dizemos que amamos a Deus, nós não podemos, irmãos, fazer com que o problema apareça. O nosso foco não pode ser colocado naquele problema. Ele tem que ser colocado na palavra de Deus. Amém? Então Marta recebeu Jesus na sua casa, mas não deu importância para a comunhão. Ela queria agradar a Jesus, sim, servindo Ele de todo o seu coração. Mas ela esqueceu que a melhor parte era estar aos pés dele, recebendo instrução de Jesus. Por melhores intenções que a Marta tivesse, irmãos, de servir a Deus ali, o próprio Deus, Jesus, por melhores as suas intenções, ela estava com o foco dela errado. Servir não é um erro. Talvez você pense então agora que, então não vou servir, né? Servir não é um erro, irmãos. O que é o erro? É se agitar, se sobrecarregar, arrumar uma confusãozinha, botar a luz no problema,
sabe? Trazer sobre si coisas que o Senhor não quer que você se sobrecarregue com aquilo. Isso sim é um problema. Jesus não repreende Marta pelo serviço amoroso que ela fez. Dizer, Marta, você não deveria estar fazendo esse serviço não ficou bom. Não, irmãos, não foi isso. O serviço de Marta, eu creio, era excelente. Ela fez com todo o seu coração, mas ela estava com o seu foco no lugar errado. Amém? Então, anote isso, tá? Servir não é um erro. Segundo ponto. Jesus não faz comparações. Aqui nós vamos ler Lucas 10:42 de novo. Jesus não faz comparações. Lucas 10:42. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Amém. Irmãos, o que é interessante é que Jesus, ele não fala para Marta que ela precisa ser igual a Maria. Ele não vai dizer isso. Então você pode ter certeza que Jesus, ele não vai te comparar com ninguém. Você é único. Você foi escolhido e desenhado por Deus para um propósito. Então o propósito de Marta era um. O de Maria era diferente do de Marta. E Jesus não queria que Maria fosse igual a Marta. Ele apenas estava corrigindo o foco dela. Eu acho tão lindo, irmãos, que por mais que você tenha uma inspiração, eu tenho algumas inspirações que eu olho para a pessoa e falo, eu quero ser como essa pessoa. Eu falo para a nossa pastora Tamara, eu quero a unção que tu tem. Eu falo para ela. Mas eu acho tão lindo, irmãos, que Jesus, ele não vai me pedir para ser a pastora Tamara. A pastora Tamara, ela tem o propósito para a vida dela. E eu tenho o meu. E eu tenho que me atentar para cumprir esse propósito segundo a vontade dele. Não aquilo que eu acho. Porque Marta também achou que estava certa, né? Marta achou que estava certa. Não aquilo que eu acho, mas aquilo que realmente é o que o Senhor desenhou para mim. E para isso, a gente tem que se relacionar com Ele. Não tem outro caminho para tu descobrir qual que é o meu propósito. Só tu relacionando com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, Ele vai te conduzir ao teu propósito. Jesus, ele trouxe para Marta, irmãos, uma visão que talvez ela não enxergasse, que ela não conseguiria ver mais. Por quê? Porque aquela sociedade oprimia as mulheres. Aquela sociedade dizia que as mulheres não podiam estar ali. Então Jesus quis tirar esse peso e mostrar para Marta que ela estava agindo como a sociedade lá fora estava querendo que ela agisse. Mas ele não veio para trazer peso. Jesus veio para libertar. Então ela esperava receber elogios, como eu falei antes, né? E às vezes, irmãos, pensando sobre outras pessoas, né? Sobre a gente se colocar no lugar da outra pessoa, a gente cria barreiras para nós adorar a Deus, porque Marta criou uma barreira. E qual que foi a barreira da Marta? Foi o serviço. Então a Marta criou uma barreira para ela não estar aos pés de Jesus. E quando falo estar aos pés de Jesus, não é, Senhor, eu preciso disso, eu quero aquilo. Não, é sentar e ouvir o que Ele tem para te dizer. É você receber dele uma instrução, uma direção ou uma correção, como a gente viu ali. Então Deus corrige, Deus repreende. E a gente precisa ser maduro em Deus para poder aceitar essa repreensão e continuar o nosso propósito sobre a terra. Jesus, ele não pede para sermos iguais. Ele nos fez únicos e ele só quer estabelecer prioridades. Ele quer, irmãos, que cada um de nós, que a gente flua no nosso propósito, sem colocar peso em cima de ninguém e sem se sobrecarregar. Porque Jesus, irmãos, quando você pensa assim, ó, eu estou sobrecarregada. Você ter uma carga é uma coisa. Agora você ter uma sobrecarga, você só vai se atrasar, irmãos. Mesmo que isso esteja sendo para ajudar alguém, que você imagine que seja para ajudar alguém, Jesus não te chamou para viver sobrecarregado. Amém?
Então, o seu propósito ele é exclusivo, mesmo que você tenha a sua inspiração. Ele é exclusivo. Você precisa buscar ele em Deus. Jesus ele não repreende Marta, né, por ela estar servindo ali tão dedicada, mas por ela estar olhando para Maria, achando que a Maria era um problema, e na verdade não era problema. E às vezes a gente fala para Jesus de alguma coisa, ou de alguma situação, ou de alguma pessoa, e Jesus não está vendo problema naquela situação, irmãos. Então a gente precisa parar e pedir: Jesus, o que tu estás vendo nessa situação? Eu quero ver o que tu está vendo. Eu quero ouvir o que tu estás ouvindo. Eu quero falar como você falaria. Às vezes não é fácil, irmão, se submeter não é fácil. Mas se a gente se submete à palavra de Deus como uma instrução para a nossa vida, não tem como dar errado. Por mais que hoje a gente veja que não está tudo como a gente gostaria que estivesse, mas a palavra de Deus, ela vai se cumprir na minha vida e na tua vida. Amém? Então, na comunhão, irmãos, a gente sempre vai exaltar a Deus. E na agitação, a gente vai exaltar o problema. E o problema, às vezes, não é problema para Jesus. Quando a gente se aplica em ter comunhão com o Senhor, com toda certeza, nós vamos olhar as dificuldades com outros olhos. A gente vai ver, irmãos, que às vezes aquilo que a gente julgava ser um problema, não é problema. Aquilo que a gente julgava ser um peso, não é um peso. A gente precisa olhar as situações, mas antes disso, a gente precisa estar assentado aos pés dele para receber a instrução e poder reconhecer em cada situação o que Jesus está vendo. Ponto 3. Aos pés de Jesus. Lucas 10, 39. Meu Deus, a mídia está rápida. Lucas 10, 39. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Maria ficou no melhor lugar. Maria escolheu o que era prioridade naquele momento. Às vezes o que nós fazemos, irmãos, durante o nosso dia, vai definir a nossa vida lá na frente. Às vezes lá em casa começa o dia normal, tranquilo. De repente tudo muda. Começa uma agitação, começa um problema. E é assim na casa de qualquer pessoa. Só que a gente, nesse momento, a gente tem que parar e dizer: Jesus, me ajuda a ver o que tu estás vendo aqui e me ajuda a fazer aquilo que tu faria. Para a gente não cair nessa agitação e nessa sobrecarga e de querer ficar trazendo para nós peso que não é para nós carregar, irmãos. E a gente só vai conseguir isso aos pés de Jesus. Então eu quero te dizer assim, ó, não perca a oportunidade de estar onde Jesus está. Aqui, irmãos, é um momento público, né? O culto. E às vezes a gente troca isso por qualquer coisa. E quando eu falo qualquer coisa, é qualquer coisa. É aniversário, é praia, é celular. Ai, eu quero ficar em casa hoje. Ai, Lu, eu não posso tirar férias? Pode? Com certeza pode, irmãos. Mas não é sobre isso. Quando você está na sua casa, você não tem outra coisa para fazer. Ai, hoje eu não vou para o culto. A pastora Liri mora lá na praia. Imagina, irmão, final da tarde, quer ficar em casa. Não, ele vem para o culto. E daí você pode pensar assim: ah, Lu, mas eu não negocio meu tempo com Deus. Irmãos, se a gente negocia o que é público, imagina o que é secreto. Verdade ou não é, irmãos? É verdade. Isso é verdade, irmãos. A gente negocia por qualquer coisa aquilo que é público. Imagina o secreto. Então Jesus, ele está interessado em estar com você. Lu, mas eu tenho muitas falhas. Eu também. Prazer. Eu também. Mas ele ainda assim deseja estar comigo.
Ele anseia por ter momento de intimidade comigo. E aqui, irmãos, chega o final do ano, geralmente a gente faz uma programação, né? Para o ano que vem eu vou ler tantos livros. A pastora Tamara fala isso, 10 livros. Eu vou ler a Bíblia toda, eu vou ter um crescimento espiritual, eu vou buscar mais a Deus. Quem faz esse tipo de plano? Quem faz? Praticamente todo mundo faz. Mas o que a gente pensa fazendo isso, irmãos? Eu vou ter um avanço espiritual, eu vou ter mais conhecimento, né? Eu vou poder falar sobre a palavra. E sabe, irmãos, que a gente é tão egoísta, que a gente só pensa no nosso crescimento. E a gente não vê isso como um momento que Jesus espera ter conosco. Então, o teu devocional, o teu momento de leitura, não sei como você faz, a tua oração, ela não deve ser uma obrigação. Eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Não, irmãos. Ela é um privilégio. Deveria ser a nossa prioridade. Porque Jesus anseia estar conosco todos os dias. A própria palavra dele vai dizer que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então você acha que ele não deseja estar contigo todos os dias? Mesmo quando tu está agitada, quando tu está sobrecarregado, ele anseia estar conosco, irmãos. Ele anseia. Então o teu devocional não é só para o teu crescimento, tá? É para você ter intimidade com Jesus e ele anseia por isso. Amém? Eu ouvi um testemunho, eu li um livro e no livro contava o testemunho de um jovem. Ele fez um compromisso com o Senhor muito jovem e ele falava para o Senhor assim: Senhor, todos os dias, nesse mesmo lugar, eu marquei um encontro contigo. Eu quero que tu venha. E assim foi, dia após dia, irmãos, dia após dia. E quanto mais ele ia, mais ele amava estar naquele lugar. Só que esse jovem, ele virou um adulto, ele formou uma família, ele teve filhos e a vida dele mudou. E um dia ele não foi para esse lugar, no outro dia ele foi, mas com muita vergonha. Depois ele ficou uma semana sem ir e depois ele ficou várias semanas sem ir no lugar secreto. E um dia ele se arrumou para ir trabalhar e passando na frente da sala, onde era aquele ambiente que ele buscava Deus, ele sentiu a presença de Deus chamando ele e ele entrou. E ele começou a chorar e falou: Deus, me perdoa porque eu não vim todos esses dias. E ele disse que o Espírito Santo falou audivelmente para ele: eu estava aqui todos os dias te esperando ansiosamente. Então não pense que Jesus não vem. Ele vem. Ele vem e ele te espera, irmãos. Ele te espera. Então não negocie esse tempo. Porque, irmãos, se a gente pegar o celular, você sabe que 1 hora você nem vê passar. E daí para ir para falar com Jesus é dobrar o joelho meio que assim, né? Para sair correndo logo? É isso? Não, irmãos, Jesus, ele aguarda por esse momento. Esse momento onde vai ser só você e ele. Para ele te corrigir, para ele te consolar, para ele te dar ânimo para você continuar, para ele ensinar você a falar com as pessoas, para ele ensinar você a perdoar. É para isso que servem esses momentos, irmãos. Então o teu devocional, ele não é uma obrigação, ele é um privilégio. Ele não é um exercício de piedade, tipo assim, eu sou boa, então Jesus me ama, então eu faço por causa disso. Não é isso, tá, irmãos? Só tem um bom, que é Deus. Então a gente faz porque Jesus está em nós, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, e nós queremos conhecer como o nosso Pai pensa, como o nosso Pai fala, como o nosso Pai ouve, como são as coisas no céu, porque se a gente quer viver o céu aqui na terra, a gente precisa conhecer como é lá, irmãos. Não dá para querer viver aqui de qualquer jeito, imaginando como seria. Não, você precisa de conhecer como é. Então, se você não lê sua Bíblia todo dia, eu quero te incentivar a começar. Um pouquinho todo dia.
Talvez no começo você pense, eu não entendo, mas é chato, mas tempo não passa. Mas, irmãos, depois você vai ver, você vai sentir falta quando você não fizer a tua leitura bíblica todos os dias. Então, comece de pouquinho, e daqui a pouco isso vai se tornar um prazer na tua vida. E também eu quero te dizer que esses momentos não é uma visita. O Espírito Santo vem e vai. Não, ele vai habitar dentro de você o tempo todo e vai te ajudar o tempo todo. E isso vai ser uma volta para a tua casa, para o teu lar eterno, irmãos. Porque você vai viver aqui na terra o que já é no céu. Então não é uma visita, tá? É uma volta para a tua casa. Amém? Jesus, ele aguarda por esse momento com muito interesse, com grande expectativa. E ele sente falta quando eu não vou, quando eu não apareço. A gente é muito egoísta, irmãos. Nós criamos as barreiras que nos afastam da intimidade. Até as coisas mais dignas que a gente pensa. É a minha família. Mas é isso. Não, irmãos. O centro é Jesus. Você precisa determinar o centro. O que é prioridade para você hoje? Lu, hoje ainda não é Jesus, mas determine que é Jesus. Jesus precisa ser o centro da minha vida, da tua vida, para que a gente possa ter as outras coisas encaixadas ao redor. Porque não adianta a gente querer encaixar todas as coisas e deixar Jesus para fora, porque não vai encaixar nada, irmãos. Não encaixa. Jesus precisa ser o centro para que as coisas ao redor se encaixem. Determine a tua prioridade, determine o centro e tudo vai se mover ao redor disso. Amém? Então eu quero ler João 11, o versículo 20 e o 27. Já está quase. João 20. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Só um pouquinho, tá, Gustavo? Irmãos, aqui, lembra que eu falei para você que você ia entender se Marta recebeu aquela repreensão ou se ela tinha ficado bicudinha e dito assim, já que a Maria está ali, então se virem vocês, vão fazer a janta de vocês depois, eu vou dar no pé. Será que ela fez isso, irmãos? Isso aqui se passa quando Lázaro estava morto, Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta foi ao encontro de Jesus e falou para ele assim, acho que pode botar ali, Gustavo. Ali ela vai falar, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, irmãos, eu entendo que a Marta, ela não ficou chateada com a repreensão. Ela aceitou aquela repreensão, porque se ela não tivesse aceitado, ela não ia correr para Jesus, falando para Jesus que tudo que ela tinha era ele, que se ele tivesse lá, o irmão dela não teria morrido. Então depois ela fala, sim, Senhor, respondeu ela, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Então Marta, ela recebeu essa repreensão de Jesus, ela não ficou emburrada, ela não ficou chateadinha, ela não ficou no canto dela, não. Ela foi depois e correu para Jesus, irmãos. Então quando a gente recebe de Jesus uma repreensão, a gente precisa aceitar. E daí você pode pensar assim, Lu, mas se Jesus falar comigo, eu aceito. Mas a gente precisa entender que Jesus não está mais aqui. E Deus vai usar pessoas, vai usar a nossa liderança. Ele já usou meu marido para falar quando estava errada. Não é bom? Às vezes não é. Mas esses dias a pastora Tamara ministrou que tudo o que está aqui é para o nosso ensino. E nem sempre é melzinho na boca. Os irmãos subindo já dá um nervoso. Amém, irmãos? Só mais um pouquinho. Então Marta acata essa repreensão, ela não fica murmurando, ela reconhece que era só na comunhão que ela teria a sua alma sarada. E agora eu quero que a mídia coloque ali João 12, do 1 ao 3. Já finalizo. João 12, do 1 ao 3. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos.
prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. 3. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Amém? Irmãos, Marta continuou servindo, mas ela teve o foco dela consertado. Jesus ensinou ela através da sua repreensão, com muito amor, mas repreendeu ela e consertou. Mas eu quero te falar algo muito lindo, que quando a gente tem essa comunhão com Jesus, que naquela hora que Maria poderia estar ajudando a Marta na cozinha, ela escolheu estar aos pés de Jesus. Quando a gente toma essa posição de querer agradar a Jesus, de estar aos pés de Jesus, para receber dele a instrução, a gente recebe revelação, irmãos. Isso aqui que a Maria fez foi uma revelação. Que ela teve foi uma revelação. Ela ungiu Jesus para a sepultura. Então, quando você está na adoração, você recebe revelação. Jesus, ele conta para você os segredos dele. Tudo que tiver na palavra dele, ele pode te revelar, irmãos. Mas você só vai conseguir isso nesse tempo de comunhão, buscando ao Senhor de todo o teu coração. Lu, eu não posso pedir nada? Pode, irmãos. Mas a Bíblia diz que tem hora para tudo, né? Tem tempo para todas as coisas. Tem horas que é para nós só se jogar mesmo e ouvir o que ele tem para falar. E quando a gente pensa que nada vai dar certo, é aí que Jesus age. Amém? Você recebe essa palavra, irmãos? Amém? Convido você a se colocar de pé.